Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto, estamos na 17ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Nós temos aqui a volta de Jesus à sua cidade, Nazaré. Na verdade, quando Jesus inicia o seu ministério público, ele começa a viver mais próximo ao Mar da Galileia. Alguns historiadores e também interpretando, vendo o roteiro que Jesus utilizou, diz que ele no seu ministério público, maior parte do seu tempo, ele se hospedou na casa de Pedro em Cafarnaum, que é à beira do Mar da Galileia. Contudo, mais ou menos a sua infância, a sua adolescência, já a sua fase adulta, até mais ou menos os 30 anos, Jesus viveu em Nazaré, sua cidade. É assim que o Evangelho testemunha esse momento. E aqui nós temos, dentro desse ministério público, Jesus que volta à sua cidade. Por um período, por um momento, nós temos essa crise de Jesus em meio aos seus familiares. Esse texto também, muitas das vezes, traz muitas discordâncias, principalmente com interpretações dos nossos irmãos separados, nossos irmãos protestantes, que aqui usam como base para dizer que Maria teve outros filhos. Mas o bem da verdade é que o grego que é escrito os evangelhos, não há muita distinção da palavra primos, parentes e irmãos. E também, uma raridade de estudo histórico, sabíamos que, principalmente a cidade de Nazaré, que era uma cidade simples, não era uma cidade abastada, era de pessoas pobres, as pessoas moravam em clãs, quase mesmo em casas que eram repartidas. Quando nós vamos a Nazaré, nós testemunhamos isso, principalmente nas escavações. E também se davam o nome de irmãos às pessoas que habitavam juntos, que moravam juntos, famílias numerosas que moravam juntos, tendo os seus ciclos de família, mas que moravam juntos. Esse texto ele não é base para dizer que Maria teve outros filhos, mas que a família de Jesus, os vizinhos, os primos, muitas das vezes, pessoas que eram de uma parentela, conviviam e viviam juntos. A fé católica sempre sustentou que a Virgem Maria só teve um único filho. E com toda certeza a tradição apostólica, a tradição da qual provém as Sagradas Escrituras, que se originou as Sagradas Escrituras, não ia muitas das vezes dizer uma outra forma, mas que a Virgem Maria só teve Jesus como seu único filho. E a tradição apostólica, a tradição bíblica também testemunham isso. É muito interessante nós mergulharmos naquilo que é o conteúdo de fé da Igreja desde a sua originalidade. E aqui nesse texto nós percebemos uma realidade também que vai além. É que aqueles que conheciam Jesus há mais tempo, que conheciam o Jesus de Nazaré, não tiveram a graça, a decisão de darem o passo, de passarem de Jesus de Nazaré para o Jesus Cristo, o ungido do Pai. Aqui é uma chamada de atenção
para mim e para você. Muitas das vezes nós já estamos na caminhada há um bom tempo ou há pouco tempo. Contudo, a rotina, o dia a dia, os trabalhos, os nossos afazeres podem fazer que a nossa fé ela mingue e a gente não consiga enxergar também a presença de Deus nas realidades mais cotidianas, mais rotineiras do nosso dia a dia. O trecho que nós ouvimos foi porque aqueles homens, aquelas mulheres, conheciam o filho do carpinteiro, o filho de Maria, mas eles não conseguiram enxergar o filho do Pai em meio ao seu dia a dia, em meio à rotina. Bem, na verdade, queridos, que nós temos momentos fortes espirituais. Nós vamos para um retiro, para um encontro, ou para uma missa que nos renova, e isso é maravilhoso. Contudo, essas realidades fortes na nossa vida devem alcançar as realidades mais simples e cotidianas. O nosso lidar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, as pessoas que convivemos de modo habitual e ali também manifestar a salvação. Nós temos que fazer e reconhecer Jesus nas realidades mais simples da nossa vida. Aí, de fato, nós estamos crescendo na fé. Que Deus nos abençoe nesse dia e renove a nossa fé, principalmente nas realidades cotidianas e habituais do nosso dia a dia, manifestando a sua salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.